de luz, nasce do amor e nos conduz a paz doce vida divina. Pular para gente. Vamos fazer mais uma pergunta, né? A 243A, que é para complementar. Na primeira 243, a gente perguntou se os espíritos conheciam o futuro. Na 243A, ele diz assim: os espíritos chegados à perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Resposta: completo não é o termo, porque Deus é o único soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Dessa vez quem vai abrir o debate agora é Mirim. Isso é um complemento da anterior, não é? Tudo que nós dissemos se encaixa aí, não é? O que a gente vai perceber aqui de mais afirmativo na resposta é: completo não é o termo, ou seja, somente Deus é que pode perceber tudo com certeza, porque é Deus. Então, é só isso aí que difere do que nós comentamos da anterior. Concorda, John? Perfeitamente, perfeitamente. Esse conhecimento completo, pleno, total, absoluto, pertence ao absoluto. A Deus. O nosso conhecimento será sempre relativo. Tem até um princípio na matemática que diz isso. Entre o finito e o infinito, haverá sempre uma distância infinita. Entre a criatura finita e Deus infinito, haverá sempre uma distância infinita. Nós jamais chegaremos a esse patamar de conhecimento e de perfeição que pertence ao todo, que pertence ao absoluto. Então, essa perfeição absoluta, o conhecimento, será sempre relativo, como bem frisou Argemiro, né? Porque o absoluto total só pertence à mente absoluta, que tudo abrange, que tudo absorve, que tudo conhece na sua plenitude. Eu me lembro, Djalma, de uma psicografia que a gente recebeu lá no Novo Tempo, na Palmeira, sabe? Entre tantas outras palavras e outras frases que ele falava, no final ele dizia assim: por que se preocupei demasiadamente com as coisas do futuro? O futuro pertence a Deus, mas no dia em que o homem dominar sentimentos de amor, caridade e misericórdia, aí sim eles estarão dando um passo em direção a Deus e passarão a entender cada vez mais a ação de Deus agindo em tudo e em todos. Então você vê que ele é bem profundo essa frase, porque ele diz: à medida que a gente evoluir, a gente passa a entender cada vez mais a ação de Deus em tudo, mas que a gente nunca vai ver a Deus, porque, como você acabou de frisar, Deus é infinito. E por mais que a gente evolua, Deus está mais além. Eu evoluí, mas Deus está mais além. Então vai chegar um ponto que nós vamos ser co-criadores do universo. Talvez nós vamos até criar mundos, como Jesus fez com a Terra. Mas a gente vai sentir, ver a ação e entender a ação de Deus em tudo e em todos. Eu acho que é por aí, não é, Mirim? Exatamente. Esse livro que você falou anteriormente, Eram os Deuses Astronautas, é uma pergunta. Eric Van Dijk foi quem escreveu, morreu há alguns poucos anos atrás. Esse livro ele quer mostrar que existem coisas que estão colocadas aqui na Terra que não foi o homem. E ele faz a pergunta. Depois ele escreve um outro livro, será que eu estava errado? Eu tenho todos os dois, estão aqui atrás de mim, aqui, aqui. Eu tenho todos os dois e já li. É fantástico, porque ele mostra, fotografa, vai no lugar e pronto, existe uma pedra gigantesca em um Pantanal e num raio de 200 quilômetros em volta, não existe uma pedra. Quem botou essa pedra lá? E para quê? Por quê? Não é? Ele sempre deixa o questionamento, alguém responda. Então, quando o espírito evolui, vai dissipando essas dúvidas, porque ele vai tendo o conhecimento e o acesso à informação. Nunca vai ser Deus, mas ele vai ter uma visão bem extensa, diferente de muitos de nós, claro. Eu acho que a mesma coisa seria que se qualquer um da gente aqui nessa era que a gente vive, pudesse se deslocar há 10 mil anos atrás. Com o conhecimento que a gente tem, né, Djalma? A gente seria considerado Você ia ser um Deus. verdadeiro Deus.
A hora que eu pegasse um papel, por exemplo, fizesse um aviãozinho para voar, pronto, aqui já era uma coisa fantástica. Exatamente. É. Não é assim, Djalma? Eu acredito também. O espírito humano, ele foi criado em potencial. Em nós, eu vi outro dia um autor explicando, é como se nós fôssemos um novelo de filme antigo, que ele vai se desenrolando e as imagens já estão ali e vai acontecendo. Não se cria nada de novo, ele vai se produzindo e se reproduzindo. À medida que a gente for evoluindo, essas imagens que estão na alma, do conhecimento, na sua plenitude, a gente só externaliza conforme o nosso entendimento de agora. Daqui a 2.000 anos, a nossa visão de mundo e de espírito acerca do amor, da bondade e da compaixão estará infinitamente dilatado e os nossos olhos serão outros, né? Jesus, ele traz esse conhecimento mais parcelado. Para os discípulos, ele falava em grau avançado. Para o vulgo, para a população, ele falava por parábolas. Ele dizia, a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. A ele é necessário que fale por parábolas, para que vendo não vejam e para que ouvindo não entendam. À medida que você for avançando, progredindo, né, porque o conhecimento é nato, ele está na alma, há um suprimento na sua alma, no íntimo do seu ser, na sua essência. Papai do Céu, quando criou o Sol, e nós já dissemos isso aqui, ele já botou tudo quanto o Sol precisa e precisará daqui a mais 10 bilhões de anos para frente. Ele se autoconsome, o seu combustível é dele próprio, da sabedoria do Criador. Então, quando o Papai do Céu nos criou, ele já botou dentro de nós tudo quanto nós necessitaremos daqui a 1 bilhão de anos. Já está na essência. Né? À medida que o novelo do filme for se desenrolando, essas imagens irão surgindo, que elas estão dentro do ser, de cada um de nós. Papai do Céu não deu, isso é nosso, é herança nossa, é patrimônio nosso, está em nós, mas só vai se desenvolvendo à medida que formos entendendo, que formos amando, que formos perdoando, que formos tolerando, não é? E nos pautando conforme a mensagem do Cristo. Aí nós atingiremos um patamar de perfeição, porque essa é a nossa finalidade, é tanto que Jesus diz, sede perfeitos, né? A gente estava falando aqui em perfeição, mas Jesus, e como o Pai Celestial é perfeito, como parâmetro dá até para o Pai do Céu, sede tal qual, né? Mas isso aí... TV Chico Xavier, a sintonia do bem. Acesse tvchicoxavier.com.